Bom dia, crianças, tudo bom? Hoje, segunda-feira, dia 21/6/2021. Vamos para a nossa aula de português? Olha, vamos prestar bastante atenção e não se esqueçam do cabeçalho. Vocês têm que fazer o cabeçalho em todas as matérias, com o nome da escola, o nome da turma, a data de hoje e o nome da professora. Vamos lá? Agora vamos para a nossa aula. Página 97, livro de português. De texto em texto. Você vai ler o trecho de uma história que trata das lembranças de uma bicicleta. Depois, com os colegas, crie e escreva um título aqui para a sua história. Cheguei a casa numa grande caixa de papelão. Precisei de ajuda para sair. Estava aos pedaços. Juntaram minhas peças, apertaram meus parafusos, prenderam meus pneus. No começo, 4 rodas e muitos adesivos coloridos. Vermelha, assim eu era. Acabado o serviço, olhei-me de cima para baixo, gostei do resultado, equilíbrio perfeito dos pneus nas rodinhas. E a tinta nova cintilando no vermelho contente, completando a festa, uma buzina forte e decidida. Só parei de me admirar quando os olhos de Gabriel me engoliram, com uma surpresa e encanto. Aí esqueci para sempre de me olhar em outro espelho. No primeiro encontro, passada a surpresa, ele deslizou os dedinhos gordos e macios por todo o meu quadro, apertou o selim, observou as rodas e por fim testou a buzina. Din-dom, 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 parece campainha. E Gabriel gargalhou um sorriso nervoso pela primeira vez. Segurou o guidão com a força e saiu pelo quintal, pronto para conquistar o mundo. Rodamos em grandes círculos e a tarde durou para sempre. Formamos uma dupla em tanto. No início, bicicletávamos devagar, com medo à espreita das curvas. Depois, imbatíveis, voávamos e pedaladas rápidas, por descidas desenfreadas, ruas asfaltadas, trilhas enlameadas, nada era impossível. Mesmo que ferisse um pouco os joelhos dele, meu vermelho já arranhado. Passamos o primeiro ano pedalando pelo quintal e na rua da casa, pequenos e comportados. No segundo, começamos a ir para a escola todos os dias, com mochilas nas costas e confiança de sobra. No terceiro, as rodinhas se foram e me tornei equilibrista, um menino de pouco juízo e muitos destinos. No quarto, tudo mudou. Crescemos aventureiramente, destemidos e companheiros. Ou melhor, Gabriel cresceu, já que eu fiquei com os pneus gastos, perdi a maciez do branco, o brilho da tinta, a cola dos adesivos, a força dos freios, o fôlego da buzina. Sobrou o encanto das rodas. Num dia derretedor de miolos e sorvetes, Gabriel veio até a garagem e me levou à rua. Íamos ao parque brincar, correr, eventar pedaladas. Sentou no banco, que já havia esticado ao máximo de altura, e preparou a primeira pedalada. O joelho tocou o guidão. A outra perna, apoiada no chão, dobrou-se para se equilibrar. As mãos, antes pequeninas, sobraram tamanho ao segurar a direção. Pedalamos a lenta despedida. Agora, vamos fazer as atividades da página 99 do livro de português. Número 2, responda. Do que trata a história? Letra A, vocês vão responder. Letra B, qual o momento da história que foi representado nas ilustrações? Letra C, quais são os recursos usados pelo ilustrador na página 98 para passar toda a emoção do momento?
Letra D. Você estudou que nos relatos de memória são histórias reais. A história que você leu pode ser considerada um relato de memória? Letra E. Os fatos narrados já aconteceram ou vão acontecer. Circule no primeiro parágrafo os verbos que confirmam a sua resposta. Número 3. Nessa história, o narrador, vocês vão optar por uma só resposta. É observador, ou seja, não vivenciou os fatos narrados. É personagem, ou seja, vivenciou os fatos narrados. Conte para os colegas, na sua opinião, qual, na sua opinião, foi a intenção da autora ao escolher a bicicleta como narradora dos acontecimentos. Vocês podem contar pelo colega aí no áudio via WhatsApp. Número 4. Em um conto tão importante quanto os fatos, é a forma como eles são narrados. Releia o último parágrafo do conto. Letra A. Num dia derretedor de miolos e sorvetes, Gabriel veio até a garagem e me levou à rua. Íamos ao parque para brincar, correr e inventar pedaladas. Sentou no banco que já estava esticado ao máximo de altura e preparou a primeira pedalada. O joelho tocou o guidão, a outra perna, apoiada no chão, dobrou-se para se equilibrar. As mãos, antes pequeninas, sobraram tamanho ao segurar a direção. Letra B. O mesmo parágrafo poderia ter sido escrito assim. Num dia quente, Gabriel me levou ao parque para pedalar, sentou no banco, segurou o guidão, tentou se equilibrar, mas eu já estava pequena para ele. Qual das formas de narrar você prefere? Você vai responder e o porquê. Agora, vocês vão fazer da folhinha, né, a tarefa aí de português, tá? Atividade 1. Verbos. Identifique o tempo e o modo dos verbos. O tempo, vocês sabem que nós temos o tempo presente, né? Ó, o tempo, nós temos o tempo presente, vocês já estudaram isso. O tempo passado, também chamado de pretérito. E vocês têm o tempo e temos o tempo futuro, certo? Agora, o exercício pede os modos. Os modos verbais, eu tenho o modo indicativo, tá? Que indica algo, alguma coisa. Por exemplo, vou colocar aqui como exemplo, João joga bola, tá? Tá indicando aqui algo que está acontecendo, é o indicativo. Eu tenho ainda um outro modo, um modo chamado imperativo. Esse modo, ele dá uma ordem. Vamos ver o exemplo? Olha aqui. Se eu falar, João, faça as tarefas. Eu estou dando uma ordem, tá? Esse é o modo imperativo. E eu tenho ainda o modo subjuntivo, né? Vamos dar um exemplo. Ele pode acontecer ou não, tá certo? Vamos dar um exemplo aí do subjuntivo. Talvez eu compre balas. Então, esse modo subjuntivo ele demonstra uma incerteza, tá? Ele não é algo que pode não vir a acontecer, tá certo, pessoal? Agora, nós vamos lá nas atividades. Na atividade da folhinha, vocês vão indicar o tempo e o modo dos verbos. Letra A, eu lavo as panelas do almoço. Qual o tempo que está aqui? Presente, passado, futuro? Qual o modo? Ele está no modo indicativo, indicando algo, no imperativo, dando uma ordem, ou subjuntivo, algo que talvez possa acontecer, um conselho, tá?
Letra B. Carol vendeu doces na porta da escola. C. Se eu pudesse, compraria uma passagem para São Paulo. D. Maria levará muita roupa. E. Ela cantará no sábado à noite. F. Nós vamos ao cinema hoje. G. Marcos falava com Nair ao telefone. H. Silvana trará doces para a festa. Letra I. O ator interpretou Romeu na peça. J. Eu tenho 2 irmãos e 3 irmãs. K. O livro custou menos que o DVD. Então, pessoal, é isso aí a nossa aula de hoje de português. Aguardo vocês enviarem para mim as atividades. Não esqueçam de enviar as atividades